dia de conferência da juventude. Nós estamos encerrando hoje para a glória de Deus. Sei que muitos irmãos ontem saíram daqui um pouco tarde, acordaram hoje cedo para participar da nossa escola. Então, você aí que está ainda um pouquinho desanimado, já dá aquela alongada, já cumprimenta o irmão do lado, já dá um sorriso, dê um bom dia, não é mesmo? Vamos louvar o Senhor, exaltar o nome dEle, que é digno de ser exaltado, de ser adorado. Vamos entoar louvores como povo de Deus, como povo chamado, escolhido, geração eleita. Vamos exaltar o nome do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluias. Com as palmas, adore a Ele. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois o dia da Tua morte trouxe vida a todos nós, e deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois o dia da Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz da glória apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Em Tua presença, reunimos-nos aqui. A igreja. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Só pra te adorar e fazer e te dar o louvor que é devido. Estamos nós Tu és santo, Deus. Amamos a Tua presença, Jesus. Entoamos louvores a Ti. Tu és o Deus que nos ama. Tu és o Deus que tem ciúme de nós. Oh, Deus. Aleluia. Continue adorando Ele nessa manhã.
Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me ama. Ele me ama. Declare mais uma vez. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Mais uma vez Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos tua herança. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Sua graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Eu não tenho tempo pra perder Sentimentos quando eu penso. me ama. Ele me ama. Me ama. Me somos sua herança, e somos sua herança.
O seu olhar de graça nos atrai. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso. De amor, Ele me ama. Aleluias, aleluias. Permaneça nessa atmosfera de adoração, permaneça nesse espírito de adoração. Eleve o seu coração ao Senhor. Declare para Ele, você e o nosso Deus, você e o seu Deus. Declare para Ele que Ele tem liberdade para fluir através de você, para fluir de dentro de você como um rio de vida. Dá liberdade para Jesus, dá liberdade para o Espírito Santo de Deus para fluir no meio de nós. Em nome de Jesus. Declare isso. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, e tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. De Deus, e tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, e tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, e eu sou tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas deste lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas mais uma vez. Eu sou tua casa e tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas, o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. E o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo.
Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Tens liberdade, nós te damos liberdade, Jesus. A casa é sua. A casa é sua, nós te entregamos. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. E tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus. E tens liberdade, Espírito Santo. E eu sou da casa da morada, eu sou teu lar, e mude as coisas de lugar. Eu sou da casa da morada, eu sou teu lar, e mude as coisas de lugar. O que fazer quando ele aqui, mais que ser bem-vindo. nós te desejamos. Outra vez. Aqui, o que dizer, e o que fazer quando ele vier aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Outra vez aqui, faz de novo e faz o teu povo mais uma vez de novo. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos. Muito bom estar na casa do Senhor, louvar ao Senhor.
Você que está nos visitando essa manhã, seja bem-vindo à Casa de Deus. Nós somos a segunda igreja batista do Jardim Carioca. Temos a visão de vida, serviço e amor. Uma igreja viva nos relacionamentos, pronta para servir e comprometida com a missão. E quero dizer que você, se está nos visitando essa manhã, sinta-se acolhido, sinta-se cuidado. Espero que você se sinta bem em nosso meio. Nós estamos no meio da conferência jovem, né, com um tema profundo. Temos vivido os dias profundos, realmente, sobrenaturais aqui, na sexta, no sábado. E então estaremos ainda dando continuidade agora pela manhã e à noite a essa conferência dos jovens. Antes de passarmos ao momento ofertório, quero dizer que logo mais à noite, conhecido como domingo à noite, ou daqui a pouco mais, nós teremos uma cantina aqui com o X-Tudo, conhecido X-Tudo, né? Preparação do Ministério de Família e com o recurso levantado dessa cantina para a obra do Novo Tempo. Então, ainda estamos aceitando encomendas, tá, irmãos? No grupo de WhatsApp da igreja tem pedidos lá e ainda tem encomendas. Então, os irmãos que quiserem podem fazer o pedido. Eu só não sei se teremos como atender pedido de última hora, à noite, no momento ali, porque às vezes as pessoas não encomendam, aí na hora não sei se vai ter como atender. De qualquer forma, estamos aceitando ainda encomendas. Outro anúncio que eu quero dizer para os irmãos, que amanhã, segunda-feira, às 19h30, nós teremos aqui uma reunião da rede de casais. Você que não participou de nenhuma reunião ainda na rede de casais e puder vir amanhã, por favor, venha amanhã. Se um dos cônjuges estiver trabalhando, viajando, por algum motivo não puder vir, venha somente você, não tem problema não. Nós faremos aqui um momento de oração com o pessoal da intercessão, pelos casais. Será um estudo para casais, dinâmica de casais. Então amanhã, 19h30, aqueles ainda que não puderam participar, por favor, venham. Da última vez, acho que tinha reunião do louvor, reunião de diácono, algumas pessoas não puderam participar. Mas amanhã acho que vai estar uma data mais livre, né? Nesse sentido. Tá bom? Nosso pastor está em Quissamã, né? Ele viajou ontem para lá. E logo mais à noite o pastor Rob vai estar conosco, mas de manhã não. Então agora vamos ao momento ofertório, queridos. Eu trouxe aqui um texto bíblico de Mateus 23, onde Jesus Cristo, faz uma advertência, e pesada, inclusive, para os doutores da lei. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligência, olhe bem, sobre os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Irmãos, é uma advertência que Jesus faz para os fariseus, para os doutores das leis, para os escribas, no sentido de que não adianta você ofertar e dizimar pura e simplesmente, mas ele chamava a atenção dessas pessoas para cumprir o ordenamento, para cumprir a lei. E ele, mais do que chamava atenção sobre a misericórdia, sobre a justiça, sobre a fidelidade. Porque os fariseus iam para as esquinas, para as praças, faziam orações belas, dizimavam, faziam questão de ofertar. Tanto que, certa oportunidade, Jesus estava olhando o gasofilário, olhando as pessoas depositando. E chamou a atenção dele a oferta de uma viúva pobre, que entregou tudo o que tinha. Ele disse assim para os discípulos: essa foi o que mais ofertou no Senhor, porque ela entregou tudo o que tinha, e não o que estava sobrando. Então havia sobre Israel uma hipocrisia, de que o coração estava longe daquilo que importava, sobre os preceitos da lei, sobre a justiça. Na maioria das vezes, quando Deus chamava a atenção do povo de Israel, era por injustiça social. O órfão era abandonado, a viúva era abandonada, o necessitado era abandonado, o estrangeiro era abandonado, aquele que mais tem necessidade era abandonado. Então Jesus estava falando sobre isso. Não importa, não interessa se você oferta, se você dizima. O seu coração tem que estar ligado com o reino de justiça, de fidelidade e de cumprimento dos preceitos. Então, nessa manhã, façamos um pacto com o Senhor, uma aliança, um acordo com Ele, de sermos ofertantes, de sermos dizimistas e de sermos pessoas que cumprem a lei de Deus e que praticam a sua justiça. Amém, queridos? Você que tem o seu envelope, por favor, segure aí.
Vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua oferta, pelo seu dízimo. E vamos fazer como fazemos sempre. Coloque a sua mão no seu coração e comece a entregar a sua vida ao Senhor. Seu coração, sua mente, seu pensamento, tudo que você tem, oferte ao Senhor agora. Diga: Senhor, o que eu tenho é do Senhor, a minha vida é tua, meu pensamento, meu coração. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade nessa manhã. Estamos aqui na tua casa, estamos aqui te adorando, cultuando o teu santo nome. Pedimos que tudo seja agradável ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa receber as ofertas, os dízimos, as nossas vidas, que estamos com os nossos corações, com as nossas mãos nos nossos corações, o nosso pensamento, ó Deus, tudo nós entregamos ao Senhor. Receba, Deus, cada oração, cada pensamento, cada entrega. E em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada vida aqui nesta manhã, cada família, cada casa. Ó Deus, por favor, não deixe que nenhum mal chegue à nossa tenda. Marque, ó Deus, as nossas casas com o sangue do Cordeiro. Marque os umbrais das nossas casas, ó Pai. Por favor, Deus, abra as janelas do céu sobre as nossas vidas. Derrame bênçãos sem medidas. Derrame, ó Deus, uma bênção de prosperidade tal que nenhuma pessoa possa entender, ó Pai, mas possa ver a tua intervenção. Possa ver que é o Senhor atuando, ó Deus, que é a tua fidelidade. E que assim possamos ser abençoadores na vida das pessoas, ó Pai. Por favor, não deixe faltar nenhum alimento, nenhum dos meus irmãos passar nenhuma necessidade. Que, ó Deus, o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas, ó Deus. Porção dobrada, fruto 100 por 1, ó Pai. Que sejamos alvo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. E que, acima de tudo, possamos ser um povo que faz aliança com o Senhor. A aliança de sermos seu povo e o Senhor ser o nosso Deus. De não negar nada ao Senhor, ó Pai. De que nossa vida vai muito além do recurso que te entregamos. Vai sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que possamos ser cumpridores da tua palavra. E que possamos guardar a tua justiça em nome de Jesus. Se conosco, ó Pai. Nós te pedimos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Vamos continuar adorando. E pode vir até o altar entregar o seu dízimo e a sua oferta. Dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Não floresça e não haja o fruto na vide, e que o produto da oliveira a vida, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E adorar o Senhor, diga. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E a figueira não floresça e não haja fruto na vida, e que o produto não libera. Todavia
Continue adorando, continue dizendo que o controle está nas mãos dele. Oh, Jesus. Gostaria de convidar toda a juventude para nesse momento se colocar de frente da igreja, convidar o pastor Leonardo. Em nome de Jesus, continue adorando, continue. Toda a juventude, venha. Venha em nome de Jesus, venha. Em nome de Jesus, todos. Se coloque diante da igreja. Gostaria de chamar os diáconos para estarem orando. Pastor Leonardo, os irmãos, diaconato. Nesse momento, igreja, você posicione as suas mãos. Posicione suas mãos para essa juventude. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por direção do Espírito Santo, nessa hora. Os irmãos que são anciões dessa igreja, que são anciãos dessa igreja, você também pode vir aqui. Esteja intercedendo por essa juventude. Nós estamos em conferência, nós estamos em batalha, nós estamos em momento de posicionamento, nós estamos enfrentando situações de profundidade, mas também de guerra. E em nome de Jesus, como igreja, nós precisamos nos posicionar, porque essa é a geração que vai profetizar nessa nação. Essa é a geração que Deus tem chamado para quebrar muros que têm se levantado, para impedir que a igreja avance. Em nome de Jesus, clame no seu lugar. Você que está em casa também, interceda por essa juventude, interceda por essa geração, porque na mesma medida que o nosso Deus tem chamado essa geração, o inimigo tem se levantado para corromper, tem se levantado trazendo confusão, ansiedade. Em nome de Jesus, todas essas colunas que o inimigo tem tentado colocar para poder manter o projeto dele, nós derrubamos no poder do nome de Jesus. Como igreja, como geração profética, nós declaramos que não há impedimento, que não há tampões nos ouvidos, que não há palavra que seja colocada nessas bocas para dizer e profanar outra coisa que não seja aquilo que o Senhor declarou para eles falarem. Que os seus pés, que suas mãos andem e toquem aquilo que o Senhor direcionar. Que onde colocarem a planta dos pés, os ambientes mudem. Que onde tocarem, haja cura, haja libertação. Em nome de Jesus. Que suas bocas declarem aquilo que é do Senhor. Que profetizem. Oh, em nome de Jesus, igreja, continue clamando, continue declarando aí no seu lugar. Levante a tua voz e profetiza sobre essa geração. Aqui tem jovens com histórias, aqui tem jovens com desafios, aqui tem jovens enfrentando, oh Deus, lutando dentro de si contra as suas próprias convicções. Mas o Espírito Santo de Deus diz nessa manhã que você não é aquilo que o inimigo tem soprado nos teus ouvidos. Você não é aquilo que o espírito maligno tem dito que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que o nosso Deus tem chamado para você ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo espírito de inferioridade, que todo complexo, que todo
todo espírito, ó Deus, de depressão, opressão, toda anorexia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existem meninas que não têm conseguido comer na nossa juventude. É o espírito maligno dizendo que essas meninas, elas são feias, que elas não são bonitas, em nome de Jesus. Oh, Espírito, desce como fogo, Santo Espírito. Em nome de Jesus. Cadê as irmãs dessa igreja? Cadê as mulheres dessa igreja? Abraça, abraça. Santo Espírito, desce como fogo, desce como fogo, incendeia. Santo Espírito. Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Homens, aqui não tem meninos, aqui tem homens. Cadê os homens dessa igreja? Abracem os rapazes. Em nome de Jesus. Todo espírito de Jezabel, todo espírito de omissão, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Oh, xere. De Jesus, querido, aí no seu lugar, interceda, porque tem correntes sendo quebradas, tem identidades sendo reveladas aqui, a identidade de Cristo, a identidade que o Senhor quer que essa geração tenha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebra as correntes que têm oprimido, que têm segurado essa geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Existem espíritos malignos, querido, querendo atingir a tua casa, querendo atingir a tua família. Existem espíritos malignos querendo que não haja mais famílias, e ainda corrompendo mente, ouvidos, coração dessa geração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito de orfandade, todo espírito de orfandade, seja quebrado em nome de Jesus. Seja caído agora em nome de Jesus. Que haja a queda desses muros que têm tentado se levantar dentro de lares, impedindo que pais tenham conexões com os filhos e filhos com pais. Em nome de Jesus, todo espírito de rebeldia, toda divisão, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Igreja, nessa manhã, em nome de Jesus, nós repreendemos no nome de Jesus, porque não há poder em nós, há poder no nome dele. Nós repreendemos todo altar que seja levantado, que não seja ele.
nós anulamos e aniquilamos nomes que estão sendo levantados para exaltação própria. Nós não queremos glória para nós mesmos, nós queremos a glória para Ele. É para Ele toda a honra, é para Ele toda a glória, é para Ele todo o louvor. Nós oramos para uma geração curada, uma geração liberta, uma geração pura e irrepreensível, uma geração que se submete à liderança, uma geração que se submete à ordem e à autoridade dos seus pais, uma geração que se submete à voz do Senhor. Em nome de Jesus, existe cura nesse lugar, existe libertação nesse lugar, existe liberdade em adoração nesse lugar, existe envio nesse lugar. Porque quando nós curamos, quando nós invocamos o nome de Jesus a uma geração, nós enviamos eles como flechas para alcançar as próximas gerações. Em nome de Jesus, nós não aceitamos o feminismo no meio das meninas. Nós não aceitamos autoritarismo no meio dos meninos. Nós não aceitamos a falta de amor. Nós não aceitamos o disse-me-disse. Nós não aceitamos a fofoca. Nós não aceitamos a divisão. Nós aceitamos sim aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós não aceitamos a imoralidade sexual. Nós não aceitamos o homossexualismo. Nós não aceitamos. Aqui nós aceitamos sim a pureza nos lábios. Aqui nós aceitamos sim o amor e a intercessão com os irmãos. Aqui nós aceitamos sim o acolhimento, a recepção. Nós aceitamos sim a família. Nós aceitamos sim o nome de Deus entoado e glorificado, e no altar aonde Ele tem que estar, no mais alto e sublime trono, o trono de glória. E aonde quer que essa geração vá, ela vai proclamar o nome do Senhor. Chega de desonrar o nome daquele que trouxe você aqui, menina. Chega de desonrar o nome daquele que te trouxe até aqui, menino. E eu mudo a minha fala. Todos os jovens, virem pra cá agora, por favor. Chega de desonrar o nome daquele que te chamou mulheres. Chega de desonrar aquele que te chamou homens. Vocês são mulheres e vocês são homens valentes que o Senhor tem chamado para guerrear. É hora de pegar a palavra, meditar nela dia e de noite. É hora dos joelhos estarem feridos, de orar, interceder e clamar por aqueles que estão perdidos o tempo todo do lado de vocês. É hora de gastar horas e mais horas na presença daquele que nos chamou. É hora de gastar horas e mais horas clamando para que essa geração se posicione. Porque nunca uma geração foi tão ferida e tão agredida como essa geração. Eu sei que muitos olham para vocês e falam: é muito mimimi. É muito mimimi. Mas eu passei pela juventude há 7 anos atrás. E eu não encontrei desafios tão grandes como os que vocês têm enfrentado. Nós não estamos aqui desmerecendo a dor de vocês, os questionamentos de vocês,
Mas nós estamos dizendo que existe resposta para as perguntas e dúvidas mais profundas do coração de vocês. Existe resposta para as perguntas que ainda nem passaram pela cabeça de vocês. Essa resposta é Jesus, essa resposta está na palavra, essa resposta está no chamado que Ele tem feito no coração de cada um de vocês. E essa inquietação, essa crise existencial, essa crise de identidade, essa crise do que eu vou fazer, para onde eu vou, essa crise são dúvidas. Essa guerra é o inimigo que tem soprado, mas quando os nossos ouvidos e as nossas mentes estão voltadas para o Senhor, não há dúvida, não há confusão, porque Ele é o príncipe da paz. Aonde Ele está, há paz. E nós ministramos a paz ao coração de cada um de vocês nessa manhã. Que não haja dúvidas de quem vocês são. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Não deixe que ninguém tire essa certeza do coração de vocês. Nós enviamos vocês como flechas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Deus. Nós te pedimos, marque esse tempo, Deus. Marque esse tempo, marque essa geração, Pai. Marque esse dia, essa hora, Pai, na vida dos meus irmãos. Na vida dos meus irmãos. Porque não há maiores e menores no teu reino. Todos nós, ó Pai, estamos debaixo das tuas potentes mãos. Então nessa hora, Pai, como igreja, nós selamos, Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado nessa hora. Que não haja confusão, dúvida, inquietação, Pai, mas que haja certeza, Pai. Que haja certeza, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Ainda tem mais um pouco de Deus, né, pra gente nessa manhã. Tome o seu assento. Vou procurar ser o mais breve possível. Eu sei do horário, eu sei que muitos irmãos estão preocupados com o almoço. Cleia até falou com a preocupação dela aqui com o almoço. Falou, olha, o almoço vai demorar, hein? Então, eu quero dizer que vou procurar ser o mais breve possível, mas nós precisamos ainda estudar a palavra. Obrigado, irmãos. E com certeza ainda tem um pouco mais de Deus para você nessa manhã. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Nós vamos ler até o versículo 10. João capítulo 4. Lembrando que nós estamos ainda na conferência dos jovens, nessa parte da manhã e terminará à noite. E o tema é profundo. E por isso nós escolhemos esse texto. Vamos tecer alguns comentários sobre esse texto e falar sobre esse tema, profundo. E aí o tema da nossa meditação é do raso ao profundo, o encontro. Nós precisamos ter uma alteração, uma mudança em nossas vidas. E a mudança precisa ser essa, do raso ao profundo. Como isso?
com o encontro. Vamos ler, então, João capítulo 4 e ver que encontro é esse. Diz assim a palavra de Deus. É fácil, acho que todo mundo já abriu, né? A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Versículo 4. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe então Jesus: dai-me de beber. Versículo 8. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Obrigado, Mônica. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pedes, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa leitura da Tua palavra. Muito obrigado por tudo que temos vivido até aqui esse momento. Nós sabemos que há da parte do Senhor, ó Deus, uma manifestação da Sua graça. E pedimos, sê conosco ainda nessa ministração, sê conosco ainda nessa meditação, que o Senhor possa se fazer presente. Abra o nosso entendimento, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Queridos, acabamos de ler uma experiência de uma mulher de Samaria com Jesus Cristo. E antes da gente começar a falar sobre esse encontro necessariamente, e saber se desse encontro, dessa conversa, desse diálogo e do que tem mais para frente ainda do texto bíblico, consegue-se fazer uma leitura de que ela saiu do raso e alcançou o nível mais profundo, através desse encontro com Cristo. Aí eu preciso tecer alguns comentários nessa parte introdutória. Primeiro, falar sobre a origem, ou então entender um pouco sobre o termo profundo. Profundo vem do radical fundo, né? A palavra fundo, que significa parte abaixo, ou seja, algo que está mais abaixo. Fundo é embaixo, ou mais abaixo. E que acrescenta-se um prefixo chamado pro, e aí torna-se a palavra profundo. E aí, com a extensão desse prefixo, profundo toma um novo significado. Significa assim, a extensão da parte mais baixa até a parte mais alta. Então isso é profundo. É a medida da parte mais baixa até a parte mais alta. Então seria do fundo até a superfície, se pensarmos em terra, ou do fundo até a borda, se pensarmos em água. Então isso é profundo. E aí esse prefixo pro, conjugado com a palavra fundo, ele traz duas ideias. Vamos comigo aqui, por favor, queridos, para vocês entenderem aonde nós chegaremos dentro do texto bíblico. A primeira ideia de profundo significa superioridade. É isso mesmo, superioridade. Para você ter uma ideia de exemplo, seria assim, ó, progresso, prolongar, proclamar, projetar. É algo que te projeta, que te leva para cima, que te eleva. Então é superioridade. Isso vem do latim. Já com uma ideia inicialmente do grego, dá uma ideia de anterioridade, ou seja, uma ideia que ocupa uma posição anterior. A ideia que ocupa uma posição abaixo. O exemplo seria a raiz, uma raiz mais profunda. Então, profundidade seria superioridade ou anterioridade. Para a gente entender melhor ainda, eu pesquisei e existe uma escala, já que profundo é uma extensão, uma medida, que mede, que fala sobre profundidade. Assim, uma escala natural, isso comparada tomando o homem médio como parâmetro, tá? Como comparativo.
seria assim, ela é dividida em 5 partes, então a profundidade pode ser em 5 partes. E aí vocês podem pensar corretamente, que Ezequiel fala isso no capítulo 47, de 1 a 5, que ele vai dividindo, vai falando sobre profundidade, que foi medida a cada 500 metros, ele foi assumindo uma profundidade. Então a primeira profundidade, e aí a profundidade realmente é determinada assim, muito rasa. Muito raso também é uma profundidade. E aí ela precisa ser menor do que 25 centímetros. Estão acompanhando comigo o raciocínio? Então, se ela tiver mais de 25 centímetros, 1/4 de 1 metro, ela já não é muito rasa. Então, uma profundidade muito rasa ela é menor do que 25 centímetros. Vocês vão pensar, mas pastor, isso é profundidade? Deixa uma criança numa quantidade de água muito rasa dessa, 25 centímetros, pode ser fatal. A número 2 é uma profundidade rasa. Ela é acima de 25 centímetros e ela é menor que 50 centímetros, abaixo de meio metro. Aí é raso. Depois, moderadamente profunda. Aí ela é maior do que 50 centímetros e ela é menor do que 1 metro. Moderadamente profunda. E aí vem o profundo, que é maior do que 1 metro e menor do que 2 metros. Aí é uma profundidade realmente profunda. Tanto que 2 metros já tapa todo mundo aqui, né? Ninguém tem mais que 2 metros. E a número 5, que é a última, é a profundidade muito profunda, acima de 2 metros. Então são 5 tipos de profundidades. E o profeta Ezequiel fala sobre isso. Então, mesmo diante dessa escala que eu coloquei para vocês, essas 5 divisões, nós vamos ficar somente com 2 profundidades. A profundidade rasa e a profundidade mesmo profunda. Parece ser um pleonasmo, parece ser alguma coisa ilógica, mas é assim mesmo que fala. Porque se mede a profundidade, então é profundo realmente. Então, a primeira, atrelando isso a um relacionamento, ou a alguma coisa que você conheça, ela é determinada como raso quando ela é caracterizada por ser superficial. Falta de conhecimento realmente. Quando é um relacionamento raso, ou quando você tem um conhecimento raso, é que você conhece pouco a respeito, ou você se relaciona pouco com a pessoa ou com a coisa. Então é caracterizado pela falta de conhecimento. E esse relacionamento raso e essa profundidade rasa, ela tem uma característica específica. Ela não tem aliança, quando nós tratamos de relacionamento. Então, o relacionamento raso é caracterizado pela falta de aliança. Ela tem até compromisso, mas não tem aliança. E aí eu posso falar melhor a respeito disso. Compromisso envolve uma obrigação parcial e temporária. Isso é compromisso. Então, o que é compromisso? É quando você tem uma obrigação, ela não é total, ela é parcial, ela não é integral, e ela também não é permanente, ela é temporária. Ela se refere a determinada coisa e a determinado momento, a determinado lapso temporal. Por isso é compromisso. Geralmente compromisso é atrelado a um contrato. E aí você tem que cumprir aquele contrato, ele tem um tempo e ele tem cláusulas contratuais que você precisa respeitar, mas ele não é permanente, embora exista um tipo de contrato permanente. Mas ela não é aliança. Percebe como não é aliança? A aliança vai além. A aliança, o que é? A aliança é mais do que o compromisso. Ela é total e permanente. A aliança é pleno. A aliança é plena. Então, um relacionamento profundo é caracterizado pela aliança, porque ele é pleno, ele é total e ele é permanente, diferente do compromisso. Estão me acompanhando o raciocínio, irmãos? Uma parte introdutória para a gente chegar lá no texto bíblico. E eu vou acelerar para a gente não demorar muito. Pensando nisso, nós podemos ver exemplos na Bíblia de alianças que Deus fez com várias pessoas. Adão é o exemplo mais crasso, né? Adão é o exemplo que Deus fez uma aliança com ele. Gênesis capítulo 2 diz que Deus fez uma aliança com Adão e com a mulher. Ele colocou Adão e sua mulher no jardim e disse para que ele cultivasse e dominasse sobre o jardim. E Deus parecia, no fim da tarde, sempre para ter uma aliança, uma comunhão com eles. E por incrível que pareça, o homem quebrou essa aliança. Então, se nós temos uma ideia que a aliança é permanente, total, aí, quando Deus faz essa aliança com Adão e com a mulher, ele diz para ele o seguinte:
vocês vão permanecer aqui de uma forma plena no jardim. Aí o homem vai lá, esperto como é, quebra a aliança com Deus. Mas Deus é tão misericordioso que ele faz uma nova aliança com o homem. No capítulo 3 de Gênesis, depois do pecado, depois da queda, Deus faz uma nova aliança. Tanto que é nesse momento, no capítulo 3, que Adão dá o nome para a mulher e chama ela Eva, que seja mãe da vida. Quando Deus fala que Eva seria mãe dos filhos e que através de Eva nasceria o Filho, Jesus Cristo, que pisaria a serpente. Então é uma nova aliança, a nova aliança da salvação. E outros exemplos mais de aliança. Noé teve uma aliança com o Senhor, Abraão teve uma aliança com o Senhor, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis capítulo 12, quando Deus pede para que Abraão saia da sua terra e vá para uma terra que ele mostraria. E aqui eu abro um parênteses para falar o que tem acontecido lá em Israel, uma observação. Todo mundo sabe que Israel, de ontem para hoje, tem sofrido ataques, né, do grupo extremista islâmico chamado Hamas, que são especialistas em fazer sequestro de pessoas civis e tem sequestrado vários cidadãos israelenses, tanto que o primeiro-ministro ele declarou guerra, convocou os reservistas para poder defender o território e atacar esse grupo extremista terrorista. E ali é uma briga, que digamos assim, que são de descendentes dos filhos de Abraão, né? Tanto os descendentes de Isaac quanto os descendentes de Ismael, com relação aos árabes. E é uma briga dentro da própria origem de Abraão. Só um parênteses para a gente entender o que tem acontecido lá. Então, o relacionamento profundo é caracterizado pela aliança, pela entrega, e essas pessoas que eu citei tiveram esse relacionamento com Deus, embora Adão tenha quebrado. O que nós podemos tirar aqui já na introdução como aplicação para nossas vidas? Nós precisamos ter relacionamentos profundos com o Senhor. Nós precisamos ter aliança com Ele e não quebrar essa aliança. Nós precisamos nos entregar plenamente ao Senhor e saber que a aliança que Ele nos promete é uma aliança permanente. Não é um compromisso, alguma coisa que é temporário, mas é uma aliança. Por isso a aliança é o símbolo do casamento. Quando há um casamento, o cônjuge se entrega para o seu marido. O cônjuge se entrega para o outro, o marido para a esposa para o marido. Na minha época não tinha isso, né? Quando Cleia agora saiu, ainda bem, né? Quando lá atrás nós começamos a namorar, ela vai dizer que lá atrás, lá bem atrás, não tinha essa questão da aliança de compromisso. Hoje tem, né? Os jovens namoram, isso eu acho muito legal, porque a aliança é um compromisso realmente. A pessoa vai se entregar. A gente só namorava, depois, quem é mais antigo vai ver isso. Aí viu o noivado, depois o casamento. Então eles vão dizer assim, essa geração ela está mais compromissada do que a geração anterior. A aliança reflete isso. Isso é bom, não é ruim não. Então, a profundidade ela é medida pela força da entrega. Ela é medida como a gente se relaciona com a pessoa. E não existe relacionamento profundo sem conhecimento. Não existe. De forma nenhuma. O que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte, que o Senhor está dizendo para você o seguinte, pode mergulhar em mim, porque eu sou profundo e aqui tem profundidade. Deus está dizendo que Ele quer ter um relacionamento profundo com você. E foi isso que aconteceu aqui nesse capítulo 4 de João. Esse capítulo 4 mostra justamente isso, um encontro que vai gerar um relacionamento profundo, um crescimento profundo, não superficial, espiritual, na vida dessa mulher samaritana. Porque às vezes nós pensamos assim, nós conhecemos a pessoa, nós entendemos que ela tem determinada característica, mas você não conhece, se você não tiver um relacionamento, se você não conviver, se você não tiver uma comunhão. E isso foi claro nesse texto bíblico. Quando Jesus faz um pedido para a mulher espanta porque não conhecia ele. Isso eu não estou nem entrando na questão cultural de homem e mulher, ou então na questão cultural entre judeus e samaritanos. Só sobre o espanto de que ela não conhecia Jesus. E ela se espantou com aquele diálogo. Mas, às vezes, pessoas extraordinárias, olhe bem o que eu vou falar agora, pessoas extraordinárias, mesmo de um relacionamento raso ou de um conhecimento superficial, ela consegue transformar isso num relacionamento profundo. Acompanha comigo esse entendimento. Mesmo com pouco conhecimento ou com conhecimento superficial,
conhecimento raso ou num relacionamento raso, ela consegue transformar isso num relacionamento profundo. Como isso, pastor? Vou te exemplificar, para você poder entender. O maior exemplo de uma pessoa que tinha um conhecimento pouco, superficial, foi Raabe. Por quê? Raabe, ela aceita e ela acolhe os 2 espias enviados por Josué. Isso está no capítulo 2 de Josué, do versículo 9 ao versículo 15. E Raabe tem esse diálogo com aqueles homens, quando faz uma aliança com eles, diz assim: olha, nós ouvimos falar, eu ouvi falar do Senhor. Eu ouvi como ele fez vocês passarem pelo Mar Vermelho, e eu ouvi a promessa que ele fez, que ele entregaria toda a terra de Jericó e de Canaã para vocês. E por isso eu temi ao Senhor, e por isso eu acudi vocês. Meus irmãos, Raabe não tinha um relacionamento profundo. Era uma cananeia. Ela nem sequer sabia quem era o Senhor, mas ela ouviu falar do poder de Deus, e ela fez o quê? Acolheu os espias de Josué, que foi espiar a terra para poder prestar um relatório de guerra, para depois, então, a cidade de Jericó ser assumida. Então, ela tinha pouco conhecimento, mas transformou isso num relacionamento profundo e numa aliança. Tanto que o que eles fazem na hora de sair? Olha, coloca um pano vermelho na sua janela, que aí a sua casa vai ser preservada. Foi uma aliança. Tanto que foi uma aliança que Raabe fez o quê? Se tornou ascendente de Jesus Cristo, não descendente de Jesus Cristo. Então, uma mulher cananeia, uma vida toda errada, pôde fazer com pouco conhecimento uma aliança profunda com o Senhor. Outro exemplo é de Jó. Jó era íntegro, Jó era reto, Jó temia o Senhor, Jó vivia afastado do mal. Jó 1 fala sobre isso. E o Senhor é que fala, não sou eu que estou falando, é Deus que fala isso a respeito de Jó. E aí quando você chega no capítulo 42, versículo 5 de Jó, Jó vira para o Senhor, quando ele está conversando com o Senhor ali, é a primeira oportunidade que ele tem disso, ele fala para o Senhor: hoje eu estou tendo uma experiência com o Senhor, hoje meus olhos estão te vendo, mas antes eu só te conhecia de ouvir falar. Mais um conhecimento superficial, mais um relacionamento superficial e raso, mas mesmo assim Jó leva isso a um relacionamento mais profundo, com pouco conhecimento que ele tinha. O que eu quero dizer para você nessa manhã é o seguinte: existem níveis mais profundos de relacionamento com Deus, mas para isso você precisa ter fome e sede de Deus. Com o pouco conhecimento que você tem, você precisa se aprofundar. Existe hoje, da parte do Senhor, um convite de profundidade na vida dele. Basta você aceitar. Se você percebeu o capítulo 4 de João, que nós já entraremos no texto, Jesus é que vai até a fonte, atrás daquela mulher. Então existe hoje um convite de profundidade do Senhor. Você está disposto a acessar essa profundidade de Deus? Está disposto a pagar esse preço e ter esse relacionamento profundo? Porque, irmãos, às vezes nós pensamos assim: existem lugares que precisamos ir, existem locais que precisamos acessar, mas a questão aqui é a seguinte: por que você tem ido a lugares improváveis? Por que você tem ido em determinados locais? Por que você tem procurado ouvir pessoas? A pergunta é: o que você tem, o pouco que você tem intimidade com Deus? Você tem vida com Deus? Você tem relacionamento com Deus? Ou você precisa ser estimulado para isso? Você precisa de um bom pregador? Você precisa de um bom louvor? Você precisa ser estimulado por determinada conferência? Ou você realmente tem um relacionamento com Deus profundo? Ou você só precisa de Deus? Porque às vezes nós pensamos assim: eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que ir em tal igreja, eu tenho que ouvir tal pregador. Mas aí Deus fala assim: não. Não tem a ver com lugar, não tem a ver com ninguém, não tem a ver com tal pregador, com tal louvor, tem a ver comigo. Tem a ver comigo, tem a ver com a experiência que você tem comigo, tem a ver com o encontro que você terá comigo. E você precisa ter isso em mente. Não é para lugares que você precisa ir, não é lugares que você precisa mergulhar, porque quando eu encontro com você, eu faço brotar rios de água viva da sua vida. E é esse encontro que Deus teve com essa mulher samaritana. Ele não quis levá-la a um lugar mais profundo, ele quis fazer dela brotar rios de água viva. Rios de água viva. Quis dizer para ela que a profundidade que ela procurava estava diante dela ali. Era o próprio Senhor Jesus Cristo. Tem a ver com fontes de água vivas que brotam diante de nós, que brotam de dentro de nós. E Jesus Cristo é Ele que faz
esse rio de água viva brotar diante de nós. Então, de acordo com o texto que nós lemos, nós pensaremos da seguinte forma agora, que cada encontro com Jesus Cristo gera profundidade, porque Ele faz gerar em nós rios de água viva. Porque Ele é a própria água viva. Então, o encontro que traz relacionamento profundo, Ele nos mostra Cristo. E aí a pergunta que eu faço, você conhece Cristo? Porque Ele te conhece. Mas basta sabermos se nós realmente conhecemos Cristo. Se você perceber aqui no texto bíblico, versículo 7 que nós lemos, capítulo 4, Jesus faz um contato com essa mulher e diz assim, veio uma mulher samaritana e disse Jesus, dai-me de beber. E a mulher se espanta com isso. Se você perceber, lá no versículo 11, ela fala para Jesus que ele não tem nada. Não tem corda, não tem balde, não tem nada. E ela fica espantada e pergunta, como que pode? O senhor pede de beber? Vamos imaginar o seguinte caso assim, olha só. Se você for a um restaurante e você quiser tomar um suco ou um refrigerante, e a primeira coisa que você pede para o garçom é isso, um suco ou um refrigerante. E aí o garçom, na sequência, vem, traz bem geladinho, vamos dizer que você que gosta daquela Coca-Cola bem geladinha, ou os irmãos que não bebem refrigerante, aquele suco de uva. Aí eu vou fazer propaganda agora, Campo Largo, que é muito bom, vem no Superbom, ele é bem fermentado. E aí você toma um suco daquele bem gostoso, o garçom vem para te servir. E aí você percebe que ele traz só o recipiente, ele esquece o copo. E aí você fica sem entender, o garçom vai na mesa vizinha, pega um copo de alguém que estava usando e passa uma franelinha, um pano e te serve. A pergunta que eu faço é, você vai beber o suco ou refrigerante? Não vai, né? Por quê? Porque você não conhece a pessoa que está ali do outro lado. Você não vai beber, né? Então, você consegue entender o espanto dessa mulher? Ela está ali tirando água para ela, com o cântaro dela, com as coisas dela, de repente chega um desconhecido e fala assim, dá-me de beber. Aí no versículo 11 ela fala, mas o senhor não tem nada, nem aonde botar água. Jesus estava dizendo assim, eu quero ter intimidade com você, eu quero te conhecer, eu quero te levar a um relacionamento mais profundo, e eu quero beber do seu cântaro, porque assim eu quero te conhecer, eu quero mostrar que eu te conheço. Então, se nessa história do restaurante, se do lado ou fosse o copo do seu cônjuge ou do seu parente, você beberia, mas quando falta conhecimento, você não consegue se aprofundar. Então Jesus está dizendo nessa manhã que Ele quer ter um relacionamento profundo com você, de intimidade, a ponto de você poder beber da água dele. Era isso que Ele estava dizendo para aquela mulher e ela não entendia. Ela não conseguia compreender que Jesus queria levar ela para um relacionamento mais profundo. É justamente isso que acontece na nossa vida. E às vezes nós não entendemos e ficamos o quê? Espantado, preocupado com o que Deus quer fazer na nossa vida. A falta de conhecimento faz isso, nos limita e nos breca. Então que nessa manhã você, como essa mulher, aceite ter mais intimidade com Deus, aceite ter mais relacionamento com Ele. Quando Ele te pedir algo, quando Ele te pedir alguma coisa, que você possa atender. E mais do que isso, entender o que Jesus Cristo está falando com você nessa manhã. Porque todo encontro com Cristo traz um relacionamento profundo que quebra paradigma, querido. Quebra maldição, quebra pecado, quebra estigma, preconceito. Nós poderíamos terminar até aqui, até pela oração que foi feita em cima dos jovens de forma profética, mas a vida dessa mulher, ela nos mostra isso. Se você perceber, o versículo 3 diz que Jesus estava saindo, aí eu vou voltar para o texto, da Judéia para ir para Galiléia. Mas aí o versículo 4 diz que era necessário ele passar por Samaria. Existia entre os judeus e os samaritanos uma confusão culturalmente. Qual era? No cativeiro assírio, existia uma estratégia do povo assírio, quando escravizava uma nação, de confundir a própria identidade da nação. E aí, com uma das tribos que acabou se tornando a cidade de Samaria, houve uma mixigenação da população. Casaram com árabes, casaram com assírios, então perdeu uma pureza dos judeus. Por isso a cidade de Samaria era estigmatizada, digamos assim, marginalizada. E quando os judeus precisavam fazer essa viagem aqui, eles saíam da Judéia, eles caminhavam 3 dias a mais para cortar caminho e não passar pela Galiléia, pela Samaria.
e chegar na Galiléia. E nós percebemos que Jesus sai da Judéia porque os fariseus estavam querendo prender, inclusive, Jesus por estar batizando mais do que o próprio João. E aí ele diz assim, vamos para Galiléia, mas é necessário eu passar em Samaria. Quando ele fala isso, querido, ele fala que ele quer quebrar o paradigma que ele queria encontrar com aquela mulher naquela fonte, naquele momento. Então ele está dizendo que não importa qual seja o momento da sua vida, se você é marginalizado, se você tem preconceito, mas ele quer ter uma experiência, ele faz o que for necessário para encontrar com você e ter esse encontro profundo com você. Então foi isso que ele fez. E eu imagino os judeus, os discípulos, porque eles nunca entraram em Samaria praticamente. E aí eles chegam na cidade ali. E a segunda parte que nós percebemos que Jesus vai quebrar de paradigma é quando ele chega na fonte e ele começa a falar com aquela mulher. E ele pede água para ela, e eu já falei sobre isso. Porque ele era homem e ela era mulher. E nós estamos falando isso de uma cultura de 2000 anos atrás, é totalmente diferente. O homem não podia falar com mulher em público naquela época. E outra questão também, porque ele era judeu e ela era samaritana. E os judeus não conversavam com o samaritano porque consideravam superior e não falavam com eles que eram inferiores. E outra questão sobre o horário. Quando Jesus chega de viagem cansada, aí nós vamos perceber qual é o texto. Versículo 6. Quando ele chega no versículo 6, ele chega cansado e ele senta junto à fonte e a hora sexta, que é meio-dia. Sobre o sol quente, irmãos, estamos falando sobre locais, sobre esse local que de dia era muito calor e de noite era muito frio. E o que acontecia aqui nessa hora, nessa fonte? As mulheres casadas iam tirar água na parte da manhã. E as moças, as que não eram casadas, tiravam água à tarde, conforme Rebeca tirou na fonte. E aí o servo de Abraão, Eliezer, encontrou com ela naquela fonte, era na tarde, no final da tarde. Só sobrava esse horário de meio-dia para ela ir à fonte pegar água. Ou seja, era um calor, era difícil. Por que essa mulher naquele horário? Se você perceber, a partir do versículo 18, 16, 18, aquela mulher ela tinha tido 5 maridos. E Jesus fala sobre isso com ela. E ainda fala para ela, você respondeu bem, porque o homem que você conviveu hoje não é seu marido. Era uma mulher marginalizada. Então, meio-dia só ia quem não podia se encontrar com outras pessoas. Então, o encontro profundo de Jesus é justamente nesse sentido, de que não importa qual o preconceito, qual situação você esteja vivendo, conforme essa mulher vivia, mas o encontro profundo com Jesus foi naquele momento, porque aquele era o momento daquela mulher. E o que mais me chama a atenção, se você perceber no versículo 6, que ele chega cansado, ele senta na fonte. Aquele que é água viva, aquele que detém a vida eterna, senta na fonte para esperar por ela, para a mulher pecadora. Jesus não mede esforço, ele desce o nível para poder se encontrar com ela, e ele faz isso com você nessa manhã. Ele desce o nível para se encontrar com você, mesmo sendo a água, o autor da água viva. Ele senta na fonte para se encontrar com aquela mulher, ele quer ter um encontro com você nessa manhã. Um encontro profundo, querido. E aí ele faz, com esse encontro, com esse relacionamento, uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma que ele traz para ela. E aí, agora caminhando já para o final, eu sei que o horário avançou um pouco, e aí a gente vai aplicar para chegar à conclusão. Jesus tem esse encontro com ela e diz assim, dá-me de beber. É a primeira coisa que Jesus fala para ela. E aí ela se espanta, nós percebemos isso. Porque ele não tem o que beber e tudo isso que nós já falamos, mas ele estava dizendo para ela assim, que todo encontro com Jesus gera um relacionamento profundo, ele fala de águas. E Jesus vai falar de águas com ela. Jesus fala assim, se você soubesse, versículo 10, se você soubesse quem é que fala com você, você pediria água e eu te daria água de vida eterna. Água que não daria mais sede para você. E ela começa a não entender, ela diz, mas por acaso, como que você vai pegar a água se você não tem corda, se você não tem nada? E por acaso você é maior do que Jacó, porque estava diante de uma fonte que foi dada por Jacó, o seu filho José. Então ela não conhecia Jesus, ela é incrédula 2 vezes, porque ela fala para Jesus, você não tem nada, mas ele é tudo. Ele é fonte da água viva. E ela diz, por acaso você é maior do que Jacó, mas ele é o próprio Deus. Então ela está revelando para ela, se você soubesse, você pediria água e você não teria mais sede, porque você receberia água
da vida eterna. Querido, quando nós nos encontramos com Jesus, Ele fala de água. E esse encontro é tão profundo porque Ele faz brotar de nós fonte de águas vivas, rios de águas vivas, irmãos. E ela não entendia que era sobre isso que Jesus estava falando. E quando Jesus fala mais um pouco à frente sobre isso, ela fala: dai-me de beber, Senhor. Dai-me de beber para que eu não torne mais a ter sede. Para que eu não torne mais a voltar aqui. Dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não preciso voltar a mais essa fonte. Quando ela diz isso para Jesus, ela está dizendo o seguinte: eu não quero mais voltar aqui. Eu não quero mais voltar nessa fonte. Porque essa fonte aqui, eu só posso vir nesse horário de sol quente de meio-dia. Essa fonte, ela me revela, ela me mostra quão rejeitado eu sou. O quanto as pessoas não querem ter contato comigo. Queridos, você sabe o que é isso? Aquela mulher era rejeitada dentro de uma cidade, de um povo que também era rejeitado. Então ela era rejeitada pelos próprios rejeitados. Era muita dor que ela sentia. Então, quando Jesus fala para ela sobre essa fonte de água viva, se você não consegue compreender isso, ela está dizendo: dai-me de beber, porque eu não quero mais sofrer dessa forma. Eu não quero mais essa rejeição, eu não quero mais esse preconceito. Eu não quero mais voltar aqui. É isso que ela estava dizendo para Jesus. E aí Jesus começa a mostrar que conhece ela e entra no íntimo dela e começa a falar sobre a vida dela, sobre os relacionamentos dela. E Jesus fala para ela que ela receberia fonte de água viva e que rios de água viva fluiriam dentro dela. Naquele mesmo momento que ela entende, ela larga o seu cântaro, aquela fonte mais não importa para ela, mas não pela questão do preconceito, mas porque agora ela conseguiu entender o que Jesus estava falando, ela conseguiu entender que rios de água viva fluiriam da vida dela, e ela começa a largar, e ela vai para a cidade, e ela começa a falar: eu encontrei o Cristo. Eu encontrei aquele Messias, e ele é autor da água viva. E ela começa a falar, ela traz as pessoas para poder ouvir falar de Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, ele se revela um encontro profundo e fala sobre rios de água viva que flui de dentro de nós. Então é mais do que lugares que você precisa alcançar, mais do que lugares que você precisa mergulhar. Você precisa ter um encontro com ele, que é o autor da fonte da água viva, que ele vai fazer fluir de você rios de água viva, queridos. Esse é o encontro de profundidade que Jesus tem para te falar nessa noite, que quebra todos os preconceitos e que te dá acesso à vida eterna. Isso foi feito por um alto preço. Por um alto preço. Um alto preço. Você sabe que culturalmente o povo de Israel é uma nação patriarcal. E aqui eu já vou concluir para a gente terminar, para não atrasar os almoços das irmãs e os irmãos não ficarem zangados. Como é isso? Por exemplo, quando um pai tinha um filho, se fosse primogênito então, ele ficava muito feliz, era um momento de felicidade. Era o momento mais feliz, acho que na vida de um judeu, era ter um filho. Homem, por ser uma cultura patriarcal mesmo. Mas, ao mesmo tempo, quando um pai perdia um filho, ele se entristecia muito. E a primeira coisa que um pai fazia era rasgar suas vestes. Dizer que seu coração estava muito triste mesmo. Davi fez isso quando recebeu a notícia de que o seu filho tinha morrido. 2 Samuel 13:31 diz assim: então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Quando um pai perdia um filho, ele rasgava suas vestes. Jacó também fez isso, Gênesis capítulo 37, quando ele recebeu a notícia de que tinha perdido seu filho, mesmo sem ter o perdido, acreditando que ele tinha perdido seu filho, ele rasga suas vestes. Ele cinge-se com pano e saco e lança-se em terra. O que eu quero dizer com isso? Que esse encontro de água profunda, que quando você se encontra com Jesus e ele faz fluir rios de água viva, que você tem acesso à água que te dá a vida eterna, foi por um alto preço. E quando nós pensarmos isso a respeito sobre o tabernáculo, os sacerdotes precisavam entrar em 3 áreas. Primeira era o pátio externo.
Depois, vocês estudaram isso na IBD, tinha o átrio onde os sacerdotes se reuniam e ofereciam um sacrifício ali. E o último era o lugar santíssimo, o lugar santo, onde um sacerdote podia entrar uma vez por ano de um processo de purificação, vestindo vestimentas sacerdotais, e ele precisava ser segurado numa corda para não ser consumido e ser puxado. E aí quando Jesus vai na cruz do Calvário, ele morre na cruz do Calvário, e aí você precisa entender essa conclusão da meditação. É como se esse tabernáculo, esse templo, Deus estivesse passando por essas etapas, por essas portas, a primeiro pátio eterno, ou pátio externo, o átrio e o lugar santíssimo, e lá onde estava o véu, ele se rasga de cima a baixo. E ali o Pai está rasgando as suas vestes, porque Cristo está morrendo na cruz do Calvário. E aquele lugar agora está aberto. O lugar santíssimo agora é Cristo. Por isso o lugar santo, o autor da vida, se encontra com aquela mulher naquela fonte. Porque agora o sacerdote não precisa mais fazer expiação e propiciação pelo povo entrando no lugar santo. Porque o santo dos santos está diante daquela mulher para o encontro profundo. E por isso o Pai rasgou as suas vestes para isso. Mas eu vou além para a gente concluir dizendo o seguinte, que o Espírito Santo ele é conhecido como um amigo do noivo. Que Jesus ele fala assim, eu vou para o meu Pai, vou preparar lugares, vou preparar moradas, João capítulo 14. Se não fosse assim eu teria dito, mas eu vou preparar e vou voltar. Em Atos ele diz assim, fique aqui reunido em Jerusalém, fique aqui até que desça sobre vocês o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 3, fala sobre isso. E de repente veio como fogo o Espírito Santo, como línguas repartidas, desceram sobre todos eles. E aí Cristo sobe, e os mesmos discípulos estavam ali, apóstolos, reunidos, olhando para os céus, vendo Jesus sendo ascendido, com a promessa que ele voltaria, e os anjos falavam assim, varões galileus, por que estão olhando? O que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo quando desceu, ele desceu como um amigo do noivo. E existia também na cultura de Israel, judeus, quando existia uma promessa de casamento, o noivo se apresentava e fazia o pedido da mão da noiva para o seu pai, e ele saía e ia se preparar para o casamento. Geralmente esse tempo levava 1 ano. Preste bem atenção no que eu estou falando. E aí ele deixava alguém encarregado, geralmente o seu melhor amigo, para preparar a noiva para o casamento. E esse melhor amigo ensinava tudo que o noivo gostava. A alimentação, forma de falar, porque nós estamos diante de uma cultura patriarcal. E aquilo era uma preparação para o casamento. E o que eu estou dizendo para vocês é, quando Jesus sobe aos céus, ele deixa o Espírito Santo, o amigo do noivo, para preparar a igreja para a volta dele. Para preparar você para ter um encontro profundo com ele, como foi feito aqui. E aí eu concluo a mensagem dizendo o seguinte, que você precisa se encontrar com Jesus Cristo, que é o autor da vida eterna, aquele que é a água viva, aquele que faz fluir águas vivas eternas dentro de nós. E esse encontro precisa ser hoje, precisa ser agora, precisa ser como essa mulher, porque transforma a sua vida e te leva para um relacionamento mais profundo, querido. Mais profundo. E ele é o autor da vida eterna. E aí eu encerro agora essa palavra, dizendo que você precisa mergulhar, precisa se encontrar diante dele. Porque ele tem profundidade, ele é o autor da vida eterna, ele que faz fluir rios de água viva dentro de você. Você não precisa ir a lugares, você não precisa procurar pessoas, você precisa se encontrar com ele, somente com ele. Você precisa se encontrar com Cristo, e esse encontro é um encontro profundo, que gera relacionamento profundo, e faz fluir rios de água viva. Tínhamos planejado algo aqui, mas não iremos fazer. Nós vamos somente orar, e você precisa levar essa palavra para a sua casa, e você precisa entender isso, meditar nessa palavra, pensar um pouco do que você precisa fazer para ter esse encontro com Jesus e ter essa vida eterna fluindo de dentro de você. Vamos nos colocar de pé, vamos cultuar a Deus. E se você realmente quiser ter esse encontro com Cristo, nós vamos louvar a Deus e depois nós vamos orar encerrando esse culto essa manhã. E você vai poder ir para casa, ter essa tarde de descanso, pensando sobre isso. Como eu faço para ter esse encontro de águas profundas com Cristo? Como eu faço para, como essa mulher, ter acesso à vida eterna? E eu tenho aqui uma coisa para te falar. Ele vai ao teu encontro, como ele foi ao encontro dessa mulher. Deus é maravilhoso. O autor da vida eterna quer te entregar
água de vida eterna e fazer fluir rios de água viva diante de vocês. Vamos adorar o Senhor? Quero beber Oh, Deus. do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, Oh, Deus. que flui do teu grande amor. Declare nessa manhã: águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Deixa eu falar uma última coisa para a gente orar. Nós lemos que Jesus precisou falar com aquela mulher sozinho. Os discípulos foram enviados por ele para comprar alimento. Essa mulher tinha um trauma tão grande na vida dela que, se os discípulos tivessem ali mais homens, isso impediria ela de conversar com Jesus e de falar sobre o que mais afligiu o coração dela. Ela não ia falar que tinha vivido já com 5 homens diante de tantos homens. Então precisava ser um encontro exclusivo dela com Jesus. Jesus sabia disso, por isso enviou os discípulos para fazer a compra de alimentos. A minha oração é que você tenha esse encontro, você e Deus com Ele, que esse encontro seja profundo, querido. Que seja um encontro exclusivo seu com Deus. A minha oração é que esse encontro faça fluir rios de água viva de dentro de você. Que você tenha acesso a essa vida eterna. E que isso quebre toda religiosidade. Qualquer espírito de religiosidade. Porque no versículo 27, você for ver, os discípulos voltam com o alimento e encontram Jesus conversando com aquela mulher. E eles começam a se perguntar uns aos outros, por que ele fala com aquela mulher? Porque eles ainda não tinham vivido e ouvido tudo aquilo que Jesus falou com aquela mulher. Então eles estavam indo com o coração religioso, sem entender que Jesus era a fonte de água viva e que ele estava quebrando todo o paradigma naquela mulher. Então que o Espírito Santo só possa quebrar qualquer paradigma que você, por favor, que você tenha, porventura, para que você tenha esse entendimento de que o encontro com Cristo é profundo e exclusivo e gera rios de água vivas. Vamos orar?
Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Obrigado porque verdadeiramente sentimos a sua presença. Obrigado porque verdadeiramente o Senhor se manifestou aqui nessa manhã. Obrigado porque verdadeiramente, ó Deus, o Senhor se manifestou de uma forma tão amável, tão querida, tão maravilhosa, tão misericordiosa, a ponto de sentirmos o teu toque. A ponto de sentirmos que o Senhor se importa com todos nós, que o Senhor se importa comigo, que o Senhor se importa com meu irmão. Muito obrigado, ó Deus, porque por mais que o horário tenha se estendido, ó Deus, nós estamos aqui para ouvirmos e meditarmos na Tua Palavra e termos um encontro profundo com o Senhor, ó Pai. E por incrível que pareça, esse horário de meio-dia é o horário que o Senhor encontrou com aquela mulher, naquela fonte. O Senhor sentou esperando por ela ali, porque eu sabia que ela iria naquele local. Aquele que é o autor da vida eterna, fonte de água viva, estava sentado numa fonte, esperando por uma mulher que tinha sede, que tinha problemas, mas que precisava ter um encontro profundo com Deus. Essa manhã, que esse encontro seja verdadeiramente em nossas vidas, seja real em nossas vidas, que possamos sentir a sua presença e que possamos fluir rios de água vivas e nos mergulharmos diante do Senhor, ter um encontro com o Senhor, que é a própria profundidade de nossas vidas, ó Pai. Agora te pedimos, ó Pai, fale conosco nesse dia, fale conosco ainda hoje, em nome de Jesus, que possamos sentir a sua presença. Espírito Santo do Senhor, sonda os nossos corações, para que tenhamos esse encontro com o Senhor. Que seja um dia aceitável, um dia propício ao Senhor, em nome de Jesus. Muda aquilo que tem que ser mudado em nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Agora, por favor, leve-nos em paz para nossas casas. Nos dê uma tarde de descanso, um almoço na sua presença. E traga-nos, ó Pai, renovado aqui à noite, para recebermos mais e prestarmos culto ao Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor se você foi abençoado. Deus abençoe, querido. Vá na paz, bom descanso e volte logo mais à noite para cultuarmos ao Senhor. Deus abençoe.